Caprichos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sem ti, Senhor, nós não somos nada, e por isso nós estamos felizes de estar na tua presença. Pai querido, muito obrigado por esta noite que o Senhor nos deu o privilégio de estar na tua casa, diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder orar ao Senhor. Desde já, Senhor, nós pedimos a Ti que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Lembra, Senhor, que nós somos pó e por isso necessitamos da Tua misericórdia. Pai querido, nos perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados conscientes e aqueles que não são conscientes, Deus, mas que nos abençoa nesta noite, porque nós queremos sair daqui hoje, meu Deus, com a certeza que a mão forte e poderosa do Senhor está sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ser, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. E veja, Senhor, contempla para nós nessa noite e nos ajuda a Te adorar em espírito e em verdade. Nos dê sabedoria hoje, Pai. Nos dê sabedoria
para podermos orar segundo a Tua vontade, te louvar segundo a Tua vontade, que Tu nos dê sabedoria, meu Deus, para que possamos amar mais, Deus. Senhor, que nesta noite toca em nossos corações, e por isso nós contamos com a pessoa fiel do Teu Espírito nesta noite, para nos conduzir, ó Deus, ao arrependimento de tudo o quanto nós temos praticado de mal. E hoje, meu Pai querido, nós te pedimos tudo em nome de Jesus. E nós oramos também, ó Deus, com fé, esta noite, meu Deus, que nenhuma entidade maligna, nenhum poder das trevas, nada, Senhor, venha impedir que o Teu povo te adore nesta noite. Meu Pai, nós dizemos agora, em nome de Jesus, todo mal, toda ação do maligno, todo principado e potestade, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda angústia, toda tristeza, toda enfermidade, tudo aquilo que não convém de Ti, meu Deus, seja repreendido agora, em nome de Jesus, porque nós precisamos do Senhor hoje. Atenta, Senhor, para o nosso louvor, para as nossas orações, as nossas petições, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, agora, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Adore o Senhor nessa noite. A Ti eu vou cante para Ele. Adore Ele com todo o teu coração. E tudo está em Ti. Aleluia, Senhor. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu és a direção. Aleluia. O sol a me guiar. Glória a Deus. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixa. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Confia nisso, confia nisso. Confia. Preparado pra há um mim. novo amanhecer, há uma nova manhã. Aleluia. Cante. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã
Graças a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Que bom estar na casa do Senhor nessa noite. Aproveita. Quem sabe hoje pode ser a sua última noite. Jesus pode voltar agora, nesse momento. Então nós temos que estar com nossos corações aquebrantados. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Salmo de número 84. Salmo dos filhos de Corá. Glória a Deus. Vamos lá? Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha pelo telão da igreja. Mas podeis assentar se você quiser. Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelo teu átrio, o átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a tua prole. Junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem que habita na tua casa, te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, fez dele um lugar forte, chuva do outono sobre seus poços. Vão indo de força em força até que um deles aparece em Sião perante o Senhor. O Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia no teu átrio do que 1000 em outra parte. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda de impiedade. Pois o Senhor é Deus, sol e escudo. O Senhor dá graça e glória e não nega bem algum aos que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. Amém. Glória a Deus. Esse salmo ele é muito interessante, que é um dos filhos de Corá que escreve. Esse tempo era muito difícil para o povo que buscavam a Deus. E ele foi composto em uma das viagens indo para o templo. E os filhos de Corá e toda a tua família, eles trabalhavam como porteiro da casa do Senhor. Então eles eram porteiros. Então por isso que ele diz: mais vale um dia sendo um porteiro na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia vivendo na presença do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. E quando nós olhamos isso, oxalá se nós dássemos valores devido à casa do Senhor. Como esses filhos de Corá, que ao longo do tempo viveram na presença do Senhor, e a sua geração em geração foi abençoada, porque ele tomou uma atitude de estar na casa do Senhor. E ele diz que bem-aventurado o homem que põe a tua força e confia no Senhor fielmente. Amém? E que essa noite seja uma noite abençoada na tua vida, seja uma noite diferenciada. Hoje você possa buscar em Deus força para vencer essa semana, vencer qualquer situação na tua vida. Eu quero te dizer que Deus está presente e Ele está para te abençoar. Por causa de você, Deus está aqui hoje. Pela tua misericórdia, Ele deu o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, por mim e por você, amém? Então é noite de glorificar o Senhor,
com todas as tuas forças, dê o melhor para louvar o Senhor, dê o melhor para glorificá-lo, e assim o Senhor há de fazer coisas grandes, firmes e poderosas na nossa vida. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos lá? Glória a Deus. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto no teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Quero te exaltar, não consigo parar, Senhor. Quero te abraçar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Pra te adorar, os teus altares, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Ah, maravilha. Assenta um minutinho. O Paulinho quer dar um testemunho. Vem cá. Vamos receber com alegria, amém, querido? Vamos lá? Boa noite, pessoal. Boa de paz, tá certo? Bem, o meu testemunho se divide, na verdade, em duas partes. A primeira, e tem muito a ver com o jejum, e tem também muito a ver com, às vezes, as pequenas coisas fazem a diferença depois. Eu finalizei a escola em 2017 e tentei ingressar na faculdade logo no ano seguinte, em 2018. Só que eu não consegui entrar logo no começo, o que me deixou bem chateado. Na verdade, no começo do ano eu consegui uma bolsa de 50%, só que mesmo se eu pago com essa bolsa, eu ainda pagaria cerca de 500 a 600 reais. Na época eu não estava desempregado, então eu não conseguiria bancar com isso, arcar com isso. Então eu esperei, e no meio do ano eu consegui a bolsa integral na faculdade,
Então eu pude fazer a faculdade inteira sem precisar pagar nada, né, a mensalidade. O que já representa quase, hoje, mais de 50 mil reais, né, com os 5 anos de faculdade. Então eu sou muito grato a isso. No ano seguinte, em 2019, ainda desempregado, procurando um emprego, um estágio, entrei em jejum, junto na época com o missionário Wilson. A gente fez 21 dias de jejum. Nessa época eu não fiquei sem beber café, refrigerante. E para quem sabe, eu bebo muito café e muito refrigerante. Então, para mim, realmente foi um sufoco. Mas, graças a isso, eu consegui o primeiro estágio no escritório daqui de Franca, chamado Costa e Silveira, no qual eu fiquei vinculado a uma pessoa específica chamado Eduardo, que esse nome é muito importante depois. Fiquei nesse escritório por pouco mais de 1 ano, só que precisava melhorar um pouco a bolsa e infelizmente eles não tinham condições. Então foi quando eu saí e já consegui um emprego temporário numa empresa que mexia com marcenaria. Fiquei um tempo, consegui juntar um dinheiro, tanto que foi o dinheiro que eu consegui para tirar a carta depois. Mas era um serviço muito pesado justamente por ser marcenaria, né? Então eu fiquei, nossa, mas eu precisava de alguma coisa melhor e tudo mais. Foi onde eu consegui, o William conseguiu um emprego para mim na empresa onde ele trabalhava. Passei nos testes e comecei a trabalhar, que era bem mais tranquilo nesse novo trabalho. E nesse novo trabalho eu aprendi a usar um sistema específico, que era de uma empresa chamada TOTUS, e também mexia com alguns elementos visuais também, que foi muito importante depois. Só que, novamente, nessa empresa eu não fazia nada que era voltado para a minha área do direito, então estava me frustrando um pouco, e eles perceberam isso, e eu fui mandado embora numa segunda-feira. Muito triste, embora eu não estivesse gostando tanto, ainda precisava do dinheiro. Na própria segunda eu mandei mensagem para um amigo, e esse amigo falou, tem uma vaga de estágio aqui no nosso escritório, você não quer vir? Eu fui, fiz a entrevista na terça-feira, e na quarta-feira eu já comecei a trabalhar nesse novo escritório. Então, desde o primeiro emprego, eu comecei lá com o jejum em 2019, em seguida não passei um dia desempregado. Sempre que uma porta fechava, logo no dia seguinte, ou próximo, uma nova se abria. E neste novo escritório, eu cheguei a fazer uma prova, no escritório onde eu estou hoje, só que eu não passei de primeiro plano. Passou uma pessoa chamada Letícia, a quem eu não conhecia. Mas a vida seguiu. Essa Letícia indicou uma outra pessoa e, posteriormente, eu, que sou amigo dessa pessoa, recebi um convite para prestar um processo seletivo na empresa onde eu estou hoje, no escritório onde eu estou hoje. E fiz a entrevista e tudo mais. O escritório onde eu trabalho não tem o hábito de contratar pessoas da Unifran, porque é um escritório predominantemente da FDF, então eles contratam mais ou menos dentro do ciclo. Só somos 2 da Unifran. Eu e uma outra advogada num quadro de quase 32 funcionários. Então, são muito. E após a entrevista, gostaram muito e falaram assim, poxa, mas a gente precisava de alguém do terceiro ano. E eu estava no terceiro ano justamente porque eu comecei no meio do ano, em 2018. Então, o tempo bateu certinho. E a pessoa que ia ser meu chefe ligou para uma pessoa específica porque era amigo de faculdade dele, que foi o Eduardo, para quem eu trabalhei no primeiro escritório em 2018, e o Eduardo me indicou. E aí foram ver meu currículo. Precisavam de 2 elementos, conhecer o sistema TOTUS e saber de elementos visuais, que foi o que eu aprendi no trabalho onde eu trabalhei com o William. E além disso tudo, o escritório onde eu estava naquele momento, um outro estagiário que trabalha no escritório comigo já havia trabalhado lá, ligou para o meu chefe naquele outro escritório, perguntou as referências, e este, com muito bom grado, que também é um pastor numa igreja aqui próxima, falou super bem de mim e meio que se dispôs a me passar, né? Meio que me passar para esse novo escritório. Então, essa é a primeira bênção, com pequenas coisinhas, depois no final faz a diferença. E é o escritório onde eu estou hoje, vai fazer agora em junho 2 anos, e com chance de efetivação, graças a Deus. Então, fico muito feliz. E essa parte da efetivação liga na segunda bênção, graças a Deus, que também tem a ver com a primeira. Há 2 Santas-Feiras atrás, há quase 60 dias, o Dalmir veio fazer uma pregação aqui na igreja, o pastor Dalmir, e no meio da pregação, ele, sendo muito abençoado, né, muito usado, ele disse que às vezes a pessoa pede, só que falta jejum, falta oração. Então naquele momento
tocou no meu coração que eu teria que fazer um jejum, porque eu estava me preparando para fazer a prova da UAB. E é uma prova que me sugou demais e eu estava desesperado, porque seria daqui mais ou menos um mês e eu não tinha começado a estudar, não estava me sentindo preparado. Então eu comecei novamente um jejum, e dessa vez foi um pouco mais radical. Tirei o café, tirei o refrigerante, mas eu também tirei os substitutivos, né? Não ia beber suco, não ia beber chá, não ia beber nada, ia ficar só com uma água mesmo. Tirei também o refrigerante, o chocolate, que também eu como muito. E para me abençoar ainda, minha mãe decidiu fazer o jejum junto comigo, e ela foi um pouco mais radical, ela tirou o arroz. E a gente ficou quase 60 dias sem fazer esse jejum, esse propósito. O tempo foi passando, eu ia entregar o jejum no dia da prova, que foi no domingo, onde teve a feijoada aqui na igreja. Eu fiz a prova, e aí na prova eu senti no coração que era para eu continuar com o jejum até a data do resultado, que seria quase um mês depois. Então continuei com o jejum, minha mãe me acompanhou, e o resultado da prova ia sair quarta-feira. No domingo, senti no coração novamente no culto, talvez force um pouco mais. Passe esses 3 dias até o resultado da prova só comendo pão e bebendo água. E aí já cheguei em casa, já entrei nesse jejum também. E passei os 3 dias também só com pão e só com a água, num sufoco, porque eu não aguentava mais comer pão. Mas na quarta-feira, a hora que saiu o resultado, estava muito ansioso. Consegui a aprovação, graças a Deus, na segunda fase da ordem. E como um professor muito querido ainda disse, não foi só passar, foi passar com uma gordurinha ainda, porque eu tive uma nota muito boa nessa prova. E todo mundo no escritório ficou muito feliz, comemorou comigo a minha aprovação, porque todo mundo sabe o quão difícil é. E também já disseram que só para eu explicar, quando você vai, não é só passar na prova, né? Tem que pagar taxas e anuidade, um monte de coisa. E o próprio escritório já disse que, a depender, com grande chance, quase 100%, ou eles pagarão metade, ou eles já irão absorver todas essas custas também da UAB. Então, dia 2, agora sexta-feira, eu vou fazer a minha última prova da faculdade, e se Deus quiser, em agosto, julho e agosto, já estarei oficialmente já com a minha carteirinha, com o meu diploma bacharel, sem ter gastado um centavo, num escritório muito renomado em Franca. Isso tudo por conta de um jejum que começou em 2018, por conta de toda uma trajetória que pequenas coisas, como fossem pecinhas de Lego, fossem montando uma estrutura muito maior que nem eu conseguia ver, mas Deus conseguia nesse propósito. Então, por isso eu sou muito grato, e eu senti no coração que eu deveria falar isso para vocês, tanto que acho que é a primeira vez que vocês me veem aqui em cima, então espero que seja a primeira de muitas, porque eu não espero parar agora, que venha um mestrado, que venha um doutorado e que venha uma carreira brilhante pela frente e também uma vida inteira diante do Senhor. Então, muito obrigado, e eu tirei 9.1 na prova, e a prova valia 10. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, muito obrigado aí. Isso, além de tudo, né, aquele vigiar e orar, né? Além da oração, além do jejum, acordava às 5 horas da manhã para estudar, ia trabalhar, depois chegava em casa, estudava até meia-noite, 1 hora da manhã. E isso tudo sem beber café, sem beber, o que me dava dor de cabeça, para quem sabe como é que é ficar, me dava um mau humor danado, até meus pais, desculpas pelo mau humor. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, e Deus abençoe vocês. Glória a Deus, amém? Isso daí, conseguir as coisas na nossa vida, quando você quer, é possível sim, mas você quer a ajuda de Deus, então tem que entrar no jejum e oração. Aí sim. E sabemos o quanto que isso é difícil. Hoje, fazer
uma faculdade de Direito. Hoje, Paulinho foi até assim muito humilde de falar 50 mil, é muito mais, né? Se brincar, beira aí os 90 mil hoje, 80 mil, coisa que ele conseguiu, né, fazer, como também o pastor Gabriel, pastor Ricardo, todos eles conseguiram bolsa, né? Os dois conseguiu 100%, pastor Ricardo parece que foi 60%, 50%. Então, sabe, é possível. E são pessoas que eu convivo com elas e sei que se você falar assim, vai pagar uma faculdade? Dá? Não dá. Então, aonde que eu sempre falo, igreja, existe um Deus poderoso e que pode mudar toda a nossa vida e pode fazer totalmente a diferença. Sabe no que falta? Faltamos aquele compromisso de oração, jejum e de busca a Deus de verdade. Quando nós lemos o Salmo de número, que foi mesmo? 84, né? Nós lemos, eu amo esse negócio. Então, o escritor ali, um dos filhos de Corá, ele menciona até a andorinha. Ela conseguiu uma vaga, um ninho no seu altar. Dá a impressão que ele desejava tanto estar dentro da igreja, que ele era porteiro. Ele não poderia fazer parte daqui de dentro. Mas eu vou dizer uma palavra assim para você entender. Então, ele lá da portaria, ele contemplava a andorinha que tinha o seu ninho no altar. Então, quando ele olhava de lá, ele diz: Senhor, até a andorinha, ela conseguiu ninho no seu altar. De lá ele dizia: andorinha, como você é abençoada, porque que você está no altar do Senhor. A diferença que faz estar na casa do Senhor, ela é demais. E nós deveríamos entender isso, que nós não estamos aqui para encher igreja, para inchar igreja, mas nós estamos aqui por causa do nosso Deus. Por causa do nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é tremendo. E se vocês soubessem o quanto que nós somos livres, coisas que não são assim nos outros lugares, quantas oportunidades que nós temos aqui no Brasil. Passei 4 meses perto de um povo que, sabe, os que são nascidos não entendem o que é Deus. Parece assim, acostumou, engessou e não tem oportunidade de ter um conhecimento do Espírito Santo como nós temos. Um tempo que eles me viram, que eu consegui mostrar para aqueles jovens, explodiram. Nós temos uma oportunidade única, livre para glorificar o nosso Deus. Igreja, não deixa de estar na casa do Senhor. Faz de tudo e mais um pouco. Dá assim de entender, ele dizia: Senhor, até a andorinha, ela encontrou os seus altares. Dava que, assim, de uma maneira muito, não é isso, mas para a gente entender, ele de lá olhava assim para a andorinha, lá em cima do altar, com os seus filhotes. Ele dizia: mas que inveja, que inveja que eu tenho dessa andorinha.
ele observou, pastor, uma andorinha com um ninho em cima do altar. E ele dizia: essa andorinha é muito abençoada. Oxalá se nós pensássemos desse jeito e começasse a fazer tudo dessa forma, jejum e oração, busca. Não, eu vou fazer mais, eu vou buscar a Deus, e Ele vai fazer acontecer. Porque existem demônios que só saem com jejum e oração. Muitas das vezes nós pedimos, como o Paulinho foi na palavra de Dalmir dizendo que pedimos, mas não jejuamos e não oramos. Vamos mudar a nossa vida hoje. Deus, Ele tem muito para nos dar. Deus tem muito para nos dar. Nós só precisamos de ir lá pegar. Mas só pega quem tem direito. Amém? Lá não é desorganizado. Quando nós nos aquebrantamos e vamos lá, Deus nos abre os céus e nos abençoa. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico. E faça aquele pedido: meu Deus, quero ouvir a tua palavra. Quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu necessito que o Senhor fale comigo. Eu necessito de ouvir a tua voz. Eu necessito que o Senhor abra os meus pensamentos e que eu saia daqui com mais sabedoria, com mais fé, e que eu possa ser diferenciado nessa semana em toda a minha vida. Amém? Adore o Senhor com esse cântico.
planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esta noite tão abençoada. Nesse momento, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco e nos abençoe de uma maneira toda especial. É o que nós pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos receber o pastor Ricardo com alegria. Amém, amados? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz seja convosco. Boa noite a você de casa. Que Deus venha abençoar rica e poderosamente a sua vida também, em nome de Jesus. Amados, pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Hoje é mais um elo desta corrente, desta campanha. Deus salve a nossa família. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua família. A família é a primeira sociedade instituída por Deus, quando o próprio Adão disse: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém? Ali Deus instituiu a união do casamento, instituiu também ali, naquele momento, a família como a primeira sociedade na face da terra. Glória a Deus. Isso é muito importante, que você preze pela sua família, que você ore pela sua família, que você não perca a fé, não perca o ânimo, mas que constantemente você brigue, busque a Deus em prol da sua casa, em prol da sua família, porque há promessas de Deus para a sua família, para a sua casa, há promessas de Deus para a sua família. A palavra do Senhor diz que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa. Então a sua casa, existe promessa de Jesus, existe promessa de Deus para abençoar a tua casa. Deus disse para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então você declare aí: a minha família é abençoada em Abraão, a minha família é abençoada em Jesus Cristo. Amém? Porque todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus disse: abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Mas que nessa noite nós estamos aqui para trazer para você mais um pouquinho da palavra do Senhor,
palavra do Senhor, ela se renova, né? Às vezes pregamos a mesma palavra, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, mas todas as vezes que pregamos, Deus fala de maneira diferente com todos nós, porque o Espírito Santo de Deus é quem conduz, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que inspira aquilo que haveremos de dizer, e é Ele que conhece e sabe as necessidades de cada coração que está aqui nessa noite, né? Cada coração tem uma necessidade, cada alma, cada pulsar, né, do seu coração, cada vida, cada personalidade que está aqui nessa noite necessita de algo da parte de Deus. E às vezes não é só uma coisinha, não, às vezes são várias coisas, mas Deus vai trabalhando, Deus vai ministrando, Deus vai administrando, e Deus vai abençoando, né? E quando você pensa que não, todos aqueles problemas que pareciam impossíveis de resolver, Deus já vai entrando com a providência e vai dando tudo certo, e vai resolvendo um, e depois vai resolvendo o outro, e depois resolve, e quando você pensa que não, aquilo já não existe mais, aquele gigante já tombou, aquele gigante já caiu por terra, e você já venceu em nome de Jesus. Amém? Então, vamos estar lendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler versículo 11 a seguir. É uma parábola de Jesus, amém? Bastante conhecida. É a parábola do filho pródigo. Aleluia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. Amém? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele então repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. Amém? Fecha seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Tu és soberano, o Senhor que perscruta cada coração, cada pensamento, cada intenção, o Senhor que conhece, ó Deus, todas as coisas e nada passa desapercebido ante ao olhar do Senhor. O Senhor que possui a onisciência, a onipresença e é onipotente. Grande é o Senhor em todos os céus, grande é o Senhor em toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Olhai para Deus, ó Deus, para este povo que aqui nesta noite vem para ouvir, ó Deus, a mensagem da Tua palavra. Fala-lhes, ó Deus, ao seu coração. Fala-lhes, ó Deus querido, nas
nas suas emoções. Fala-lhes, ó Deus, nos seus pensamentos, e que o Senhor consiga transmitir a eles aquilo que eles têm, ó Deus, como necessidades, que nesta noite venham ser supridas para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amados, a parábola de Jesus é uma história, mas uma história que não deixa de ser verdadeira até nos dias de hoje. Há muitas situações parecidas com essa história. Há muitas situações que, apesar dessa história depois ter um final feliz, há muitos que não conseguem reverter a situação. Há muitos que o final continua sendo triste, continua sendo desastroso, continua sendo um final muito ruim e perverso. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus, ele, quando conta esta história, esta parábola, ele não menciona nada sobre a mãe, mas somente sobre o pai e sobre os 2 filhos. Talvez porque a mãe já houvesse morrido, talvez porque nessa história de Jesus não era condizente falar sobre a mãe, mas ocorre que havia o filho mais velho e havia o mais moço, e justamente o mais moço, o mais novo, ele então resolve pedir ao pai a sua parte da herança. Quando a palavra do Senhor fala fazenda, muitas das vezes essa palavra fazenda significa dinheiro, significa herança, significa uma parte, de riquezas. E é justamente isso aqui. Então o pai, ele fez ali um apanhado e viu que daria, sem precisar ou necessitar vender as suas terras, daria para ele passar aos filhos o que seria a sua parte na herança. E o fez. Mas o pai, quem sabe ou talvez não esperasse, que dias depois de o filho mais novo receber a sua parte da herança, ele fizesse as suas malas e apenas dando um tchau, apenas se despedindo ali de maneira casual, ele diz para o pai: pai, eu estou viajando, pai, eu vou para uma terra distante, eu não vou ficar por aqui na redondeza não, mas eu vou tentar a sorte numa terra estrangeira. Talvez os pensamentos desse jovem fosse: com esse dinheiro que eu tenho, eu vou chegar lá, eu vou negociar, eu vou emprestar dinheiro a juros, eu vou dobrar a minha fortuna e eu vou ser um homem bem-sucedido. Depois eu vou voltar para o meu pai e mostrar para o meu pai a minha capacidade. Quem sabe foi isso, no entendimento daquele rapaz, o que ele desejou, o que ele pensou. E o pai, sem poder impedi-lo, deixou, permitiu. Então vá, meu filho, Deus o abençoe. Não tinha como detê-lo, não tinha como segurá-lo. E ele foi. Chegando nessa terra, uma terra distante, uma terra estrangeira, uma terra com outros costumes. Os costumes daquela terra eram diferentes. É como o pastor Edelino estava dizendo agora há pouco. Ele sempre viveu aqui no Brasil, ele é brasileiro. Nós temos os nossos costumes, nós temos o nosso jeito de ser, nós temos o nosso povo, nós conhecemos uns aos outros. E não é difícil, mesmo que você não conheça alguém, não é difícil você predizer como que aquela pessoa é, ou como que aquela pessoa age,
Porque nós somos tudo um mesmo povo e moramos uma mesma nação. Mas quando vamos para uma terra distante, mas quando vamos para um outro país, os costumes daquele povo, a maneira daquele povo de ser é totalmente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem rapaz. Ele chegou lá, e aí as pessoas que estavam ali naquele país, vendo que ele se aparentava ser uma pessoa rica, uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha dinheiro, então logo aparecem as amizades, aparecem os amigos entre aspas. E esses amigos, não, olha, vamos, hoje vai ter uma festa, hoje vai ter um baile, hoje vamos lá, vamos participar. Não, mas o meu propósito aqui nesse país é começar o meu negócio. Não, depois você pensa nisso, vamos curtir. O cara era jovem ainda, vamos curtir, você é novo ainda, depois você pensa, você tem dinheiro para isso, depois você, meu pai também é empresário, depois o meu pai te ajuda e tal, a gente troca umas ideias. E ele acabava cedendo e indo para as baladas, indo para as festas, para os bailes, e acabava pagando ali rodadas, de alimento, de bebidas, para todos aqueles amigos. E ele foi se acostumando com essa vida boa, porque a vida boa é assim, você tem o dinheiro, você tem condições para bancar, e às vezes você começa a esquecer que lá na frente, tudo que você vai tirando do pote, uma hora o pote acaba, esvazia. E ele foi se embrenhando nessas festas, nesses bailes e nessas situações, e quando pensa que não, o dinheiro daquele jovem acabou, ficou sem nada. E justamente nesse mesmo tempo em que aquele jovem começa a perecer, padecer necessidades, vem uma grande fome na região. Um momento de crise, um momento de juros altos, um momento de desemprego, de insegurança, de instabilidade econômica naquele país, naquela região. Então, se ele tivesse com aquele dinheiro todo agora, nessa época da fome, da instabilidade, da crise, certamente ele conseguiria emprestar aquele dinheiro com juros muito bons. E ele dobraria, triplicaria, ganharia tantos e tantos mais vezes aquele dinheiro que ele possuía. Mas agora ele já não tinha mais nada. Já tinha gastado. A Bíblia diz que ele gastou dissolutamente. E aí, com a crise, com a fome, com o desemprego, com a necessidade, não conseguia arrumar emprego. Aí foi para o campo e pediu para um daqueles fazendeiros que moravam na região ali: pelo amor de Deus, me arruma um emprego, eu preciso comer, eu preciso fazer alguma coisa. Olha, se você quiser, nós temos uma vaga, mas é para ir lá alimentar porcos. Imagina você, para um judeu, ter que alimentar porcos. Porcos na Bíblia, na lei de Moisés, era considerado um animal imundo. Um animal que o judeu ele não come carne de porco, ele ele não tem ali intimidade, com criação de porco, mas era o que eles ofereceram para ele. Era humilhação. Um homem judeu ter que tratar de porcos. Mas acontece que a necessidade era tanta que ele desejava comer aquela comida que ele jogava ali, as bolotas que ele jogava ali para o porco comer. Ele desejava aquilo porque o estômago dele estava virado de fome. Mas nem isso eles permitiam. Nem isso. Eles permitiam que ele comesse. Então foi o fundo do poço daquele rapaz.
Sabe quando a pessoa chega lá no fundo do poço? Aquele rapaz chegou no fundo do poço quando ele foi tratar dos porcos, desejava comer a comida dos porcos, mas os patrões ali observando, disse: não, nada disso, você não vai comer a comida dos porcos não. Você trabalha, depois que você ganhar o seu dia, você vai lá e compra a sua comida, mas as dos porcos você não vai comer não. Foi o fundo do poço dele, a humilhação. Aí ele se lembrou lá do papai. Ele se lembrou lá da fazenda do papai. Poxa vida, lá na fazenda do meu pai, tem de tudo. Lá na fazenda do meu pai, até os trabalhadores dele, os empregados dele, nossa, são muito mais bem atendidos. Meu pai não deixa faltar alimento para os trabalhadores. Meu pai fornece roupa para os trabalhadores, sapato. Meu pai fornece casa, teto, moradia para os trabalhadores dele. Agora eu entendo como que meu pai é bom. Eu entendo como que meu pai cuida bem dos empregados dele lá naquela fazenda. E eu aqui morrendo de fome. Eu aqui necessitado. Nem a comida dos porcos eles não me dão. O que é isso? Que país é esse? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele decidiu ir. No outro dia, pela manhã, bem cedo, antes que o galo cantasse, ele já estava com a sua mochila, com o que sobrou ali das suas precárias roupas, e pegou a estrada e saiu em direção de volta para o seu lar. Eu quero dizer para você, queridos, que quantas vezes nós somos esse filho pródigo? Quantas vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida? E por não estarmos satisfeitos com o que Deus tem feito na nossa vida, nós também deixamos a casa do Pai e vamos nos aventurar em outros campos, em outras terras, em outros horizontes, achando que lá nós vamos nos dar bem. Um tempo atrás aqui eu preguei sobre Esther, na verdade não Esther, sobre Ruth. E aí, naquela pregação, Ruth também, ela conta a história de Noemi, seu marido, e seus 2 filhos. Que como esse filho pródigo aqui, eles também deixaram a casa do pão, a cidade de Belém. Belém chamava Casa do Pão, né, o significado de Belém. E foram para Moabe, país estrangeiro, procurando melhorias, procurando vencer na vida, porque a casa do pão, Belém, estava passando por um momento difícil. A colheita tinha minguado, os juros tinham aumentado, as coisas estavam difíceis em Belém. E aí então eles resolvem, toda a família, o marido, a esposa e os 2 filhos, vamos nos mudar para Moabe, vamos tentar a vida em Moabe, lá no país estrangeiro. E aí quando eles chegam lá, se estabelecem lá naquela cidade, começam a trabalhar, tal, tudo vai bem no começo, né? Parece que não, agora sim, vixe, agora eu vou arrebentar. Não é assim? O diabo ele trabalha desse jeito. Quando a pessoa ela vai para o pecado no começo é gostoso. Quando a pessoa vai fazer as coisas
contrárias àquilo que Deus tem para ela, no começo tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. Mas aí depois começa a vir a cobrança, né? A cobrança do pecado, o salário do pecado, o que é mesmo? É a morte. Então tudo tem um preço. E aí o que aconteceu? Morreu o marido da Noemi. Mas isso os filhos dela já tinham se casado lá. Pegaram para si moças moabitas, se casaram. Era algo que Deus tinha proibido também na lei de Moisés, né, que os judeus eles não deveriam contrair matrimônio com os povos, as nações pagãs. Então, contrariando a lei do Senhor, eles saem de Belém, na terra do pão, vão para Moab, com seus filhos contraem casamento lá com os moabitas, um povo estrangeiro, rebelde, pagão, e assim sucessivamente vai ocorrendo. Aí o homem morre, Noemi fica viúvo. Mas aí, né, os filhos, tem as noras, vamos cuidar da mamãe e tal, vamos cuidar, e começa a cuidar da Noemi. Mas de repente os filhos também morre um, e depois morre o outro. E lá fica a Noemi viúva, com as suas duas noras viúvas também. Perdeu tudo. Aí tem uma parte ali, um versículo que ela diz: olha, eu achei que eu não tinha nada, mas eu tinha de tudo. Eu tinha meu marido, eu tinha meus filhos. Agora realmente eu estou sem nada. E ela decide voltar então para Belém. São duas histórias bem parecidas, amados. Essa de Ruth, que na verdade a história não é de Ruth, mas a história ela conta a história de Noemi, e depois Ruth é beneficiada, né, nessa história, porque ela segue a sogra dela até Belém, e lá em Belém ela se dá bem, e Deus abençoa a vida dela, e ela se torna uma ancestral de Jesus Cristo, da linhagem de Jesus Cristo, amém? Eu não vou contar a história de Ruth, porque não é esse o propósito da mensagem, mas só para vocês entenderem que Noemi também foi uma mulher pródiga. E esse aqui, ele volta para a casa do pai. E que eu quero dizer para vocês, queridos, é que muitas das vezes nós também, como esse rapaz, nós nos afastamos de Deus, nós procuramos outras religiões, procuramos outras seitas, procuramos outras igrejas, procuramos, às vezes até nos afastamos por completo da igreja, e dizemos no nosso coração, no nosso íntimo: esse negócio de igreja não vira nada, esse negócio de igreja, eu estou só perdendo meu tempo, a minha vida não vai, eu quero mais curtir a minha vida, eu quero mais progredir, eu vou me esforçar e vou conquistar e vou me dar bem. É como aquele rapaz: pai, me dá a tua herança aí, que eu vou para uma terra distante, eu vou conquistar, eu vou me dar bem. Mas só quebrou a cara. É o que acontece com a gente também. Quantas vezes você tem quebrado a sua cara porque você tem se afastado dos caminhos de Deus, achando que lá fora você vai encontrar coisa melhor? Não estou falando sair da igreja, não. Às vezes a pessoa sai da igreja, mas ela vai para uma outra, às vezes uma outra até melhor. Apesar que o mesmo Deus que está aqui está lá também. É só questão às vezes de doutrina, questão às vezes, né, de se adaptar. Mas o Deus é um só. O mesmo Deus que está aqui, está ali na Assembleia, está ali no Deus é Amor, Ele está ali na Pentecostal, Ele está ali, né? E a gente tem que observar aquilo que Deus tem para nós. Se Deus plantou você num lugar, permaneça firme naquele lugar, crie raízes naquele lugar, se embrenhe naquele lugar, porque é ali que Deus vai fazer você crescer. Tem gente que olha que a raiz começa a afundar meio metro no chão, aí já arranca, não quer ficar aqui mais não. Aí vai lá para outro lugar, para ver se consegue enraizar lá no outro lugar. Aí chega lá no outro lugar, aí a raiz, né, tá rasa, porque foi arrancado de lá.
Aí começa tudo de novo. Ah, mas aqui também não está bom não. Eu vou sair daqui. Aí sai dali e vai lá para outra. E fica de gai em gai. E a vida não anda. Por que a vida não anda? Justamente porque a pessoa, ela está sendo um filho pródigo. Mas o filho pródigo, quando ele volta para o braço do pai, quando ele se arrepende dos seus caminhos, ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende das suas rebeldias, ele volta para a casa do pai. E como esse aqui, pai, olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como a um dos teus empregados. Essa era a intenção dele. E a nossa intenção também, às vezes nós voltamos, nos assentamos. Geralmente quando a gente volta, a gente senta lá nos últimos bancos, cabisbaixo, quietinho, meio reprimido, esperando às vezes uma bronca do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e o Senhor Jesus, ele nos recebe de braços abertos. O Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele perdoa todas as nossas fraquezas, ele perdoa todos os nossos pecados, se nós os confessarmos a ele, se nós dissermos a ele: Senhor, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como a um dos teus servos. Eu quero ser um servo do Senhor. Para mim, eu não mereço ser filho, mas eu quero ser um servo. Aí o Senhor, ele vem, como aquele pai aqui da história. Ele vem, ele te abraça com todo amor, ele chora com você, e ele já manda trazer sandálias, ele já manda trazer um anel, coloca no teu dedo. Anel é símbolo de autoridade. A autoridade que Deus te deu é a autoridade do nome de Jesus. Você tem essa autoridade, amém? Talvez você tenha usado essa autoridade e essa autoridade não tem vingado, não tem valido nada. Parece que o céu é de bronze, não tem ultrapassado o teu clamor diante do telhado da igreja ou do telhado lá da tua casa onde você mora. Mas eu quero dizer para você, aleluia, quando você se arrepende, quando você se coloca nos braços do Senhor, quando você coloca a tua fé em ação, aleluia, e o Senhor, ele devolve essa autoridade, ele coloca o anel no teu dedo, louvado seja Deus. Então você clama, você ora, você determina no nome de Jesus Cristo, e o inferno se abala. O inferno se abala, porque a autoridade está no seu nome, no nome de Jesus. A autoridade está contigo, mas a autoridade é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que a Bíblia diz: vocês expulsarão demônios. É no nome de Jesus que a Bíblia diz: vocês pegarão serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. É no nome de Jesus que nós pedimos perdão a Deus, e o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todos os nossos pecados. É no nome de Jesus e é no sangue de Jesus que nós temos a vida eterna. Aleluia. E aí então, esse filho, ele retorna, o pai o abraça, o beija, manda trazer vestes novas, troca ele, manda trazer sandálias, coloca sobre seus pés, um anel no seu dedo. Não quer nem saber: não, você não vai ser meu empregado, não, você é meu filho. Você é meu filho e você tem tudo. Tudo que é meu é teu. Você é meu filho e você continua sendo meu filho. Não importa se você foi lá, se você errou, se você gastou a herança. Não, vem aqui, eu tenho outra herança para você. Fica comigo aqui. Aí o irmão mais velho estava trabalhando. Aí ele chega, escuta o barulho de música. Ué, mas
Meu pai está dando festa hoje, mas hoje não é dia de festa. É dia de semana ainda. O que está acontecendo? Ainda indagou com um, indagou com o outro. Não. É seu irmão que voltou. Seu irmão voltou e seu pai está muito feliz, está muito alegre. Ele matou o cevado e proclamou uma festa, chamou os empregados, chamou os vizinhos aí. Está dando uma grande festa, um grande banquete, comemorando aí a volta do seu irmão. Meu filho já ficou indignado, né? Poxa vida, mas que negócio é esse? O que o meu pai está fazendo? Não, mas não está certo isso nem. Ele não queria nem entrar em casa. Aí o pai dele ficou sabendo, não, foi correndo lá, encontrou com ele. O que foi, filho? Vamos entrar? Não, pai, o senhor está ficando doido. Esse teu filho aí, ele gastou teu dinheiro tudo, a herança, com as prostitutas, aquelas meretrizes. Deus sabe lá o que ele fez com esse dinheiro. E ele volta. E o senhor ainda mata o cevado gordo, dá uma festa em homenagem à volta dele. Eu trabalhei sempre do lado do senhor, fiz tudo que o senhor tem mandado, obedecendo ao senhor. E o senhor não me deu nem um cabrito para comemorar com os amigos, mas para esse teu filho aí, ó, o senhor dá um banquete. Ah, eu estou indignado, pai, eu não esperava isso do senhor, não. Aí então, o pai diz, mas filho, tudo que é meu, também é teu. Mas convinha a gente comemorar, porque esse teu irmão, ele tinha se perdido, mas ele foi achado. Esse seu irmão, ele estava morto, mas ele reviveu. Esse seu irmão experimentou coisas horríveis, passou fome, necessidade, e agora ele sabe dar valor nas coisas. É por isso que eu estou alegre. Eu quero dizer para vocês que Deus é assim, amados. Talvez o homem, ele não dá muito valor em você não, porque o homem é pecador. Todos nós somos comedores de arroz e feijão. E quando fazemos jejum, nem arroz comemos, né? Igual a Rosa ficou 60 dias sem comer arroz. Paulinho ficou 60 dias sem beber café, sem chocolate, sem outras coisas aí. Mas somos assim. Somos falhos, somos pecadores, somos arrogantes, somos prepotentes, somos mentirosos, somos, muitas das vezes traidores. Cada um tem seu peso nos pecados. Uns pecam mais, outros pecam menos, outros pecam tudo. Mas todos nós, se você for olhar nossas vidas, você vai encontrar falhas. Mas Deus não, amados. O nosso Pai não. O nosso Pai conhece você por dentro, o nosso Pai conhece você por fora, o nosso Pai conhece o seu pensamento, o nosso Pai conhece as intenções do seu coração, o nosso Pai conhece você, aleluia, porque a Bíblia diz que nós somos nus e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Não há como nós queremos tapear Deus, não há como nós queremos enganar Deus, não há como nós queremos esconder de Deus, porque Deus está em tudo, está em todos os lugares. E por isso que Ele nos ama. Ele nos ama. Você pode cometer o pior pecado da tua vida, você pode cometer a coisa mais feia, mais horrível, mas se você chegar diante dos braços do Pai e dizer, Pai, eu pequei, eu estou arrependido, me perdoa, Pai. O Pai, Ele está de braços abertos para nos receber de novo. O Pai, Ele está de braços abertos e Ele nos recebe de volta e Ele perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica dos nossos pecados. O homem não. O homem, fulano errou mesmo, não tem, para mim acabou. Para mim acabou, eu não perdoo. E se perdoar também não esquece, vira e mexe, está lembrando, está desenterrando defunto lá na cova, né? Está lembrando, joga na cara da pessoa,
Você lembra que você fez tal coisa? Você lembra que você errou? Você lembra que você fez isso? O homem é assim, mas Deus não. Deus, quando Ele nos perdoa, Ele cata as nossas misérias, Ele cata nossos pecados e Ele joga lá no mar do esquecimento para que deles não se lembre mais. Olha como que o Pai é bom. Olha como que o Pai é lindo. Esse é o Pai que eu te apresento nessa noite. Talvez você tenha sido um filho pródigo, talvez você tenha, como esse rapaz, mudado as suas atitudes, talvez você tenha desanimado de estar na casa do Pai, talvez você tenha desanimado de seguir o Pai, de buscar o Pai na tua vida. E por isso você está colhendo penosos frutos, você está colhendo uma vida. Parece que a vida piorou, triplicou, virou de ponta cabeça, embrulhou, E você está tudo enrolado, e problema em cima de problema, situações em cima de situações, mas volta para a casa do Pai. Se afirma diante do Pai. Faça como esse jovem. Se humilha perante o Pai, diz: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ti, eu pequei contra Jesus Cristo, eu pequei até contra o Espírito Santo, mas eu não mereço mais ser chamado Teu filho, mas me trata como um servo, eu quero servir ao Senhor na Tua casa. E o Pai vai te abraçar, o Pai vai te perdoar, o Pai vai pôr um anel de autoridade no teu dedo, e vai dizer assim: você é meu filho, e tudo que você pedir em nome de Jesus Cristo eu farei, para que eu seja glorificado. E Ele vai mandar os anjos do céu, vai fazer um banquete diante do teu nome, porque a Bíblia diz que quando uma alma pecadora ela se converte, os anjos fazem festa lá no céu. Então é isso, queridos, que nessa noite você entenda que não vale a pena sair dos caminhos de Deus, que não vale a pena às vezes vir também na casa do Senhor por vir, mas você deve vir na casa do Senhor com propósito, você deve vir na casa do Senhor com fé, você deve vir na casa do Senhor, aleluia, com temor. E aí você vai ver quanto o Senhor é bom. Você vai ver, vai experimentar as bênçãos de Deus. E você vai ver o quanto você já é abençoado. Você vai ver o quanto Deus já tem cuidado de você, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas ansiedades, mesmo nas suas necessidades atuais. Deus já está cuidando de você e faz tempo. Era para ser pior, era para acontecer coisas piores, era para você ter sido ceifado da terra, mas Deus tem preservado a tua vida, Deus tem dado o pão cotidiano de cada dia na tua mesa, Deus tem, às vezes é com dificuldade, sim, é com dificuldade, mas Deus tem suprido as suas necessidades. Bendito seja o Senhor, mas Ele quer te dar mais, Ele quer te dar mais. Ele quer nos dar muito mais. Mas aí entra o testemunho do Paulinho. Para que Ele te dê mais, para que você tenha mais de Deus, para que você busque mais e conquiste mais de Deus. Então comece a fazer a tua parte. Faça propósito de oração, faça propósito de jejum, faça planos com Deus. Planeje. Deus não vai te dar nada além daquilo, segundo aquilo que você não pedir. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, o Senhor abre uma porta para ele diante da presença dele. Amém? Mas às vezes é preciso jejuar para quebrar, sabe, as barreiras. Daniel jejuou, que é um homem profeta abençoado como Daniel, um homem de Deus,
E ele orou ao Senhor, eu estou querendo aqui saber tal coisa, assim, porque eu não entendi a visão. Aí entrou num jejum. Precisava jejuar? Ele profeta, abençoado, Deus já era com ele. Mas ele jejuou. Senhor, eu me proponho fazer um jejum. Ele propôs fazer jejum de 21 dias? Não. Ele não propôs fazer jejum de 21 dias. Ele propôs fazer um jejum. E aí, até ter a resposta. Aí a Bíblia diz que a resposta demorou 21 dias para vir. Aí o anjo chegou. Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste no teu coração saber aquilo que Deus tinha para te revelar, eu fui enviado para ti. Mas existe uma potestade lá no céu, ali nas alturas celestiais, que é o chamado príncipe da Pérsia. É uma entidade, é uma potestade, é um demônio muito poderoso ali. E ele me resistiu ali e eu fiquei ali. Não tinha como eu passar. Ele fez uma barreira, ele bloqueou ali com o seu exército de Satanás, seu exército maligno. Mas graças ao seu esforço, Daniel, e você continuou nas orações, você continuou no teu propósito, então o Senhor mandou Miguel para me ajudar. Aí o arcanjo Miguel veio e rompeu a barreira. Está uma briga danada lá em cima, mas eu desci aqui para te entregar essa resposta. E agora que eu já te dei a resposta, eu vou voltar lá para auxiliar os meus irmãos que estão guerreando lá em cima. O bicho está pegando lá. Então tchau, Daniel, agora você já tem sua resposta, deixa eu subir para auxiliar os meus irmãos que estão lá. A guerra continua lá no céu. Miguel, o Gabriel, era o Gabriel, né? Que tinha vindo trazer. E mais uma legião e legião de anjos lá, brigando uns contra os outros, o bem contra o mal, para que Daniel pudesse receber a sua bênção, a sua resposta. Agora você está aí, ó. Você quer que Deus mude a tua vida, você quer que Deus mude a tua família, você quer que Deus mude as coisas, mas o que você está disposto a oferecer? Às vezes nem na igreja direito você vem. Pega firme, queridos, como esse filho pródigo que se arrependeu, mas para ele se arrepender ele teve que passar por maus bocados. E Deus quer te poupar dessa situação. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Anima-te. Anima-te. Tenha fé. Deus está aqui. Deus está aqui não é porque eu estou aqui não. Deus está aqui não é porque o pastor está ali não. Deus está aqui não é porque a pastora Célia ou o pastor Gabriel ou os obreiros estão aqui não. Deus está aqui porque você está aqui. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 reunidos estiver no nome dele, Ele estará presente. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, amém, amém. E estamos aqui cumprimentando o pessoal da internet, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, amém.